Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Peguem o livro de vocês, abram na página 105 e vamos juntos nessa aula, ok? Bom, para nós iniciarmos, nós vamos começar aqui na nossa análise linguística falando sobre texto, tá? O nosso tema de hoje será texto, discurso direto e discurso indireto. Vamos lá então, acompanhando aqui a leitura? Bom, como você provavelmente já se deu conta, de acordo com o que viemos, na verdade, né? Tem que retificar aqui. Estudando até agora, em linguagem, tudo é interação. Lembra que nós aprendemos linguagem verbal, linguagem não verbal, mista, não foi isso? Então, toda essa linguagem, quando ela é transmitida, há o quê? Uma interação, há uma comunicação, certo? Bom, como dissemos no capítulo anterior, né, há um pouco tempo atrás, ao proferirmos a mais simples palavra para alguém, temos uma intenção, não é isso? Todas as vezes que nós falamos alguma coisa, temos uma intenção de comunicar algo, não é isso? Pedir, ordenar, agradecer, chamar atenção, lembrar, etc. E a pessoa a quem nos dirigimos procura captar essa intenção, para ele compreender aquilo que eu quis transmitir, o meu interlocutor, certo? Na prática, quando você fala ou escreve, tá? Você quer ser compreendido, né? E o seu interlocutor também quer compreendê-lo. É muito chato quando a gente fala alguma coisa, conta alguma situação e não é compreendido. Não é muito chato, muito desagradável, porque a nossa intenção ao falar é transmitir uma informação, naturalmente ser compreendido. Certo? Bom, até aqui nenhuma novidade pra gente, né? Mas vamos lá entender sobre o que é texto, ok? Por isso, dizemos que o sucesso de uma comunicação depende das pessoas envolvidas, que cooperam umas com as outras para produzirem sentido. Bom, é mais ou menos, aqui tem um exemplo para vocês, ó, como num esporte coletivo, tá? Como futebol. Você pode querer jogar sozinho e fazer uma porção de gols numa barra sem goleiro, né? Que vai ser muito fácil. Mas qual seria o sentido disso? Então, é preciso interagir, né? E toda essa interação, gente, se dá por meio de textos. Esse exemplo aqui do futebol é só para mostrar para vocês que, assim como na situação de comunicação, é necessário o interlocutor para que haja essa interação, né? Eu comunico algo, eu informo aquilo que eu quis informar para o meu interlocutor e ele vai entender, vai compreender a informação, não é isso? E ali vai haver uma interação na comunicação. Certo? Até aqui, tranquilo. Agora, o que é texto? Já pararam para pensar o que é texto? Como eu defino texto? Bom, vamos lá. Texto, eu vou ler para vocês primeiro o que está aqui no livro, tá? Depois eu vou explicar com outras palavras, de outras maneiras. Texto é uma atividade interacional comunicativa, tá? Interacional é porque ela vai interagir com seu interlocutor, tá? Ligada a uma situação específica, ou seja, a um contexto. Calma aí que eu explico já já. Gente, texto. Texto é qualquer palavra ou qualquer frase, ou seja, qualquer informação que comunique. Como assim, professora? Se eu tenho, por exemplo, se eu chego a um local, tá? Onde eu tenho uma imagem, por exemplo, o uso do celular, tá? Vamos supor que eu chegue no local, no consultório, algum local que não seja permitido o uso do celular. Eu posso olhar, de repente, para a parede, ter essa informação e ter uma placa, tá? Com um celular, apenas com a imagem do celular cortado, informando o quê? Uma linguagem não verbal, certo? Sem palavras. E ali eu tenho uma informação de que eu não posso usar o celular naquele local. É proibido o uso do celular. Então, quando eu olho para aquela plaquinha, para aquela imagem, e ela me comunica algo, então ali nós temos um texto.
texto, gente, não são apenas palavras, tá? Eu também tenho texto, porque quando eu tenho uma comunicação sendo transmitida para você, ali há um texto. Por exemplo, vocês já sabem que quando nós estamos... vocês mesmo como pedestres, tá? Quando vocês se deparam para atravessar a rua, se deparam com um semáforo, e aí vocês esperam, né, para olhar as cores do semáforo. E aí eu tenho lá o verde, que eu, pedestre, preciso parar, certo? E, nesse caso, o motorista, né, que está conduzindo, ele vai seguir. E como pedestre, eu estou esperando. Agora, quando o sinal está vermelho, é para o carro parar e eu, como pedestre, vou seguir. Essas cores do semáforo, eles não nos transmitem uma informação? Eu não consigo compreender o que devo fazer a partir das cores do semáforo? Sim. Então, ali eu tenho uma comunicação, tenho uma informação a respeito de algo importante demais, inclusive, e por isso eu tenho um texto, porque existe comunicação. Por exemplo, se eu tenho a palavra rio, tá? A palavra rio, uma palavra que solta, pode significar várias coisas, tá? Depende do contexto para que eu saiba o que ela quis me comunicar. Como assim, professora? Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tenho uma frase assim, o rio não está cheirando mal, tá? O rio está cheirando mal. Ou o rio está muito perigoso. Aquele rio é muito perigoso. Nesse caso, eu vou pensar, tá? No rio, na palavra rio, como, de fato, né, aquela imagem de um rio perigoso. Dentro desse contexto, eu vou identificar o rio, né? Rio mesmo, essa água que flui, certo? Então, eu vou identificar assim através do contexto que a frase me transmitiu, me comunicou. Agora, se eu falo assim, ó, rio de qualquer coisa, eu usei o rio, a mesma palavra, o mesmo enunciado. Agora, no outro contexto, eu rio de qualquer coisa. Ou seja, eu já estou aplicando essa mesma palavra em outro contexto, para informar, e agora é do verbo rir, né? Eu rio de qualquer coisa. Então, uma única palavra, dependendo do contexto, ela informa coisas diferentes. Né? O enunciado é o mesmo, ou seja, a palavra é a mesma, mas dentro de uma frase, tá? Vai nos levar para uma situação específica que eu vou chamar de contexto, tá legal? Então, texto, tudo aquilo que comunica, ok? Seja uma única palavra, seja um parágrafo, um texto enorme, tá? Com diversas linhas, não importa, desde que comunique, eu tenho um texto, ok? E o contexto é a situação da comunicação, tá legal? Então, de acordo com o contexto, eu posso pensar no contexto e posso entender um texto, por exemplo, que eu quero passar para vocês, de formas diferentes, de acordo com o produtor, aquele que produziu o texto, tá? Eu vou entender, eu vou interpretar aquele texto de acordo com a produção dele, da pessoa que produziu. Eu vou também poder observar esse contexto de acordo com o tempo que ele foi escrito, tá? Um momento histórico, o contexto social daquela época. Existem textos, né, que vão nos levar a um determinado tempo da história. Então, naquele contexto, né, histórico, eu consigo compreender através do texto. Então, gente, nós temos diversas maneiras de observar esse contexto. Tá, também existe o contexto linguístico. Como assim o contexto linguístico? Dentro do meu convívio familiar, por exemplo. No meu convívio familiar, eu utilizo palavras de acordo com a intimidade que eu tenho, certo? Com os meus amigos, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Então, dentro do contexto da família, eu utilizo algumas palavras que no contexto escolar eu não utilizo. No contexto escolar, eu já lido com colegas da escola, tá? Muitas vezes, quando eu falo com o professor, eu estou dentro de um contexto escolar, então eu acabo interagindo de uma forma diferente.
tá? Eu utilizo palavras, talvez, que em casa eu não me preocupo tanto em usar, não é isso? Então, existe também, devemos observar o contexto, tá? Relacionado à nossa linguagem, a linguagem que está sendo empregada, ok? Nos nossos textos e na nossa fala, na oralidade também, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, nós vamos ver aqui, na prática, uma história em quadrinhos. Vocês lerão aí, de vocês, porque aqui ficou um pouquinho embaçado. Então, vamos lá. Primeiro passo. Dica importantíssima que vocês vão se atentar sempre que se depararem com uma tira, tá? Olha, a tira, ela traz, né, em grande parte dela, né, a maioria, não todas, a linguagem verbal e a não verbal, tá? Algumas só na linguagem não verbal. Mas, nesse caso aqui, nós temos a linguagem verbal e não verbal. E nessa linguagem não verbal, que são as imagens, elas não estão aqui aleatoriamente. Existe uma função, existe uma comunicação que ela quer transmitir. A linguagem não verbal também não transmite? Não comunica? Sim. Então, vamos observar aqui. Nós temos vários sacis. Estão observando aqui no primeiro quadrinho? Um saci está pulando aqui com aquela barra, né? Saltando. Outro saci levantando peso. Outro saci jogando futebol. Tá? Então, temos aqui, ó, imagens mostrando as atividades que cada um deles estão exercendo. E temos o saci que está conversando aqui com outro menino, tá? Com o chachado. Tá? Agora, vamos observar só a linguagem não verbal do segundo quadrinho. Ó, temos aqui vários sacis também praticando esportes. Ó. Tenho esse aqui jogando aqui a bola para o alto. Esse aqui também. Temos umas bolas aqui, supostamente futebol, né? Temos o outro com uma prancheta aqui na mão, se parece com uma prancheta. E temos aqui o diálogo entre os dois também que eu lerei. Tudo bem até aqui, né? Bom, primeiro é necessário observar o que essas imagens querem nos passar. Ah, professora, já entendi. Então, vamos lá para a nossa leitura. Agora, vamos observar o que a linguagem verbal quis transmitir, tá? E aí, eu tenho aqui, legal! Será que eu também posso participar das Olimpíadas dos Sacis? Esse aqui é o chachado que está perguntando para o saci. E aí o saci diz, com certeza, chachado. E no segundo quadrinho? Ô, João, ainda tem vaga aí no time de futebol paralímpico? E aí, qual é a graça, tá, gente, dessa tira? Vocês conseguiram observar? Porque a gente sabe que as tiras, elas têm um objetivo, né, de trazer algum tipo de graça, algum tipo de... vão trazer algum tipo de crítica, às vezes, a determinado assunto, tá? Não é o objetivo das tiras, o objetivo é sempre trazer graça, tá, gente? É trazer humor, tá? Bom, e qual é o humor, né, que ele quis transmitir aqui? Bom, temos aqui vários sacis. Observem que eles têm apenas uma perna, que é o muito comum, né? Que é o que a gente conhece como saci, de uma perna só. E aqui, ele está perguntando se ainda tem vaga, se ainda há vaga no time de futebol paralímpico. Mas quando ele fala paralímpico, vocês conhecem essa palavra? Conhecem? Já ouviram falar? Já? Então, aqui não há nenhum saci com uma perna só. Todos estão com duas pernas. Não é estranho que ele tenha mencionado que esses aqui são pessoas que apresentam alguma dificuldade, alguma deficiência? Como que esses têm deficiência e estão com as duas pernas? Porque se ele disse que é paralímpico, ele quis dizer o quê? Que é algum tipo que há alguma deficiência, né? Eles são especiais de alguma forma, né? Para estar inseridos aqui nesse tipo de competição paralímpica, certo? Bom, na verdade ele quis dizer um paratleta, né? Aqui. Então vamos lá. Não entenderam aí? Então vamos lá. O que acontece? Para eles, o natural é o saci ter uma perna só. Isso não é anormal. Isso
é o convencional, é o que se espera de um saci. Então, quando ele apresentou no segundo quadrinho vários sacis com 2 pernas, para ele, esse grupo que tem 2 pernas é que fazem parte do grupo de pessoas especiais que apresentam uma deficiência. Que deficiência é essa? De terem 2 pernas, porque o normal para eles é ter uma perna. Por isso que esses que estão com 2 pernas aqui, eles fazem parte desse futebol paralímpico, porque para os sacis, esse grupo aqui é que apresenta uma deficiência. Deu para compreender a graça, o humor que quis ser transmitido? Então, agora conseguiram, né? Então vamos lá. Para compreender essa tirinha, fazemos uma leitura das imagens, como eu fiz com vocês, tá? Tirinhas sempre devem ser feitas a partir das imagens, que é a linguagem não verbal, e dos enunciados, a linguagem verbal, que estão nos balões de fala. A compreensão se dá mais ou menos com um somatório, não é isso que eu fiz com vocês? Primeiro, eu expliquei as imagens, depois a fala. A compreensão se dá mais ou menos como um somatório dessas linguagens e seus significados. Bom, então temos um texto, temos uma mensagem, né? Já identifiquei o contexto que eles estão inseridos, certo? Dentro do contexto dos sacis, esses sacis de uma perna só são normais, né? Se podemos dizer assim, não apresentam nenhuma deficiência, nenhum problema, nenhuma dificuldade, tá? De locomoção, de nada. E esses sacis, dentro do contexto dos sacis, tá? Dentro da situação que eles vivem, ok? Os que apresentam 2 pernas já fazem parte das pessoas especiais que apresentam alguma dificuldade. É assim que eles veem, tá? Então, vamos lá. Eis aí a graça, né? Deixa eu só ir para as perguntas aqui, nós vamos respondendo aí. No primeiro quadrinho, quem são os personagens negros que usam gorro e têm apenas uma perna? Já descobrimos que é o Saci. Os personagens que aparecem no segundo quadrinho são os mesmos do primeiro? Vocês viram que não, né? Porque o time de futebol que aparece no segundo quadrinho é paraolímpico. Foi o que eu expliquei para vocês. Eles são tidos como especiais, né, em relação ao grupo dos sacis. Para entender essa tirinha, algumas informações devem fazer parte do seu conhecimento de mundo. Então, muito importante que quando vocês não conhecem uma palavra dentro de um texto, ou quando um coleguinha, ou quando a professora fala uma palavra que vocês não conhecem, né, ou vocês leem um texto que as palavras são desconhecidas, se torna impossível de ser compreendido. É isso? Então, claro que é muito importante, por isso que sempre orientamos vocês quanto à leitura, que vocês sempre leiam diversos tipos de gêneros textuais, leiam sempre para que o conhecimento de mundo de vocês possa cada vez crescer mais e vocês possam ter facilidade de interpretação, tá legal? Então, olha, para entender essa tirinha, algumas informações devem fazer parte do seu conhecimento de mundo. Por exemplo, você saberia dizer qual é o torneio esportivo ao qual o autor da tira se refere de maneira indireta? No caso do Paralímpico? Então, vamos lá. Temos aqui algumas respostas para vocês. Olha, eles são para-atletas, tá? Como eu falei para vocês lá em cima. Ele quis dizer que eles são para-atletas, tá? O Paralímpico é relacionado às Olimpíadas. Quando há Olimpíadas, né? Paraolímpicos são aquele grupo, né, de esportistas, né, que vão apresentar alguma deficiência, tá? Que fazem parte desse grupo aí. Então, vamos lá. Nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos, nas charges, etc., a fala dos personagens é sempre indicada em balões, como você já sabe. Em outros textos que utilizam apenas a linguagem verbal, como as fábulas, parábolas e lendas, a fala dos personagens e do narrador são indicadas nos parágrafos, não é isso? O parágrafo é um bloco de ideias. Vamos lá. Já aprendemos isso, né? Mas vamos voltar aqui para revermos esse conceito. O que é um parágrafo? O parágrafo é um bloco de ideias
estreitamente relacionadas. Estão relacionadas, né, dentro de um bloco, a ideia que eu quero transmitir, ok? Dentro do meu texto. Esses parágrafos são indicados, tá, com recuo de margem, tá, do seu primeiro enunciado, que se inicia com letra maiúscula. Como aconteceu nesse parágrafo? Fizemos um pequeno recuo e começamos. Aqui, ó, tá vendo, ó? Eu comecei esse parágrafo com um pequeno recuo, letra maiúscula. Eu começo a explicar aquilo que eu quis transmitir, a minha informação, e aí a pontuação vai sendo seguida até que eu finalize toda aquela ideia que eu iniciei, para que eu feche o meu parágrafo, ok? Então, vamos lá. Os parágrafos são indicados com recuo, né? Já lemos aqui. Fizemos um pequeno recuo e começamos. Nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos, fizemos um pequeno recuo e começamos. Nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos, importante, não é necessário compor o parágrafo, tá? Com várias frases. Às vezes, apenas uma frase. E mesmo uma palavra, tá? Bom, a fala dos personagens e a pontuação. Vamos lá. Brevemente, eu vou explicar para vocês aqui, tá? Como funciona, tá? Essa pontuação. Bom, em uma narrativa, o narrador normalmente utiliza 2 recursos linguísticos para repassar a fala dos personagens, né? O discurso direto e o indireto. Bom, vamos pensar aqui numa narrativa, tá? Eu estou diante de um texto narrativo, tá? O texto que vai estar contando uma história, tá? Seja uma lenda, seja uma fábula. Estou lá contando a minha história, vocês estão lendo uma história. E aí eu quero marcar a fala do meu personagem. Quando ele começa a falar, eu vou iniciar com o meu travessão. Não é isso? Olha aqui, ó. No discurso direto, o narrador transcreve a fala do personagem diretamente. Como assim? O narrador transcreve. Ele vai colocar na minha narração exatamente as palavras que aquele personagem quis utilizar, tá? Dentro da minha história. Então, para iniciar a fala desse personagem, eu utilizo o meu travessão. E daí eu começo a transcrever toda a fala do personagem. Quando eu coloco literalmente a fala desse personagem no meu texto, eu estou diante do discurso direto. Como assim, discurso direto? É quando eu estou observando e lendo aquilo que o personagem quis dizer exatamente com as palavras que ele quis colocar. Então, existe aqui o quê? Uma informação transmitida do personagem para o leitor de maneira direta, tá? Então, todas as vezes que eu tenho a fala transcrita desse personagem no meu texto, eu estou diante do discurso direto. Tudo bem? Ok, vamos prosseguir. Aqui, ó, nesse caso, a fala é indicada com o travessão, como eu já mencionei. Vejamos aqui o exemplo, ó. Depois da invasão da tribo vizinha, Itajibá e Potira, vocês já até leram esse texto, se separaram, pois ele teve de ir para a guerra com os outros homens. E aí, olha aqui o travessão iniciando a fala dele. Não se preocupe, Potira, eu voltarei, disse ele à esposa, tá? Aqui é a fala dele. E aqui vem mencionando quem foi que disse, né? Aliás, para quem foi dito, na verdade, né? Ele disse para a esposa. E aí vem a outra fala, ó, introdução por um travessão. Que Tupã te proteja. Quando ela falou que Tupã te proteja, ela utilizou o travessão para marcar a fala dela, a resposta dela para o seu amado, né? Ela falou enquanto abraçava. Tá legal? Então, gente, aqui eu tenho a marcação da fala, transcrição da fala do meu personagem, ok? Que estamos diante, portanto, estamos diante do discurso direto. Tudo bem? Ficou claro para vocês isso? Tá tranquilo? Agora vamos ver o discurso indireto. Vamos lá. O que é o discurso indireto? O narrador se apropria da fala do personagem e ele reproduz de maneira indireta. Como assim? Como assim reproduz de maneira indireta? Nesse caso, ele não vai usar travessão nenhum.
E ele vai sempre contar aquilo que ele ouviu dos personagens. Ele não vai transcrever a fala do personagem, ele vai contar aquilo que ele ouviu, aquilo que ele sabe sobre os personagens. E olha aqui o exemplo, ó. Depois da invasão da tribo vizinha, Itajibá e Potira se separaram, pois ele teve de ir para a guerra com os outros homens. Ela disse a Potira. Vocês estão vendo aqui exatamente a fala dela? Não. O autor, tá, o narrador, está contando o que ela disse. Olha só. Ele disse a Potira que não se preocupasse e ela pediu para Tupã protegê-lo. Então, vocês observaram aí que nós nos apropriamos desse mesmo trecho, tá? Para exemplificar para vocês o discurso direto com travessão, colocando aqui exatamente a fala do personagem. Ó, não se preocupe, Potira, eu voltarei. E ela responde que Tupã te proteja, certo? Aí quando chega no discurso indireto, ó, ele disse a Potira que não se preocupasse e ela pediu para Tupã protegê-lo. Então, eu me aproprio daquilo que o personagem falou e eu transmito essa informação, eu transmito a fala dele. Então, normalmente começa, e ela disse, e ela falou, não é isso? E ela perguntou, e ele perguntou. Por quê? Eu estou contando o que esse personagem disse, ok? Estou falando, estou tentando transcrever a fala desse personagem, só que de maneira indireta, tá? E não diretamente transcrevendo exatamente as palavras, né, que esse personagem utilizou. Tudo bem? Deu para perceber, então, o discurso direto e a diferença para o discurso indireto? Conseguiram fechar esse entendimento? Sim? Ok. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido de maneira clara, tá? Espero ter sido clara com vocês e que vocês tenham compreendido bem a definição do discurso direto, discurso indireto, o que é um texto, como reconhecer um texto, tá? Como reconhecer também o contexto a qual foi escrito, a qual esse enunciado foi transmitido, ok? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser.